Glória a Deus, Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus, todas bem-vindas, em Glória a nome de Deus. Jesus, glória a Vamos Deus. orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nesta manhã, crendo na tua misericórdia, na tua graça Sim, sobre as nossas vidas, Senhor. sim, Precisamos da manifestação do teu amor, precisamos da manifestação da tua presença, a revelação da tua palavra, a sabedoria, a graça, a unção, a realidade, Pai, construída dentro de nós, porque senão não teremos nada para passar, para falar para ninguém, não teremos autoridade, não teremos uma voz profética. Precisamos, ó Pai, de realidade espiritual, em nome de Jesus. Nos ajuda a nos expor a Ti, a termos compromisso com a Tua palavra, a fazermos realmente algo que tenha um peso para que realmente possamos alcançar, ó Pai, aqueles que estão sim, precisando, necessitados, aqueles que estão longe da realidade do Senhor, Pai. E aqueles que já estão nos acompanhando, que já estão nesta guerra, que possam ser também alcançados, alimentados e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo fale com as nossas vidas. Em nome de Jesus, guarda cada casa, cada lar, cada família, cada ministério. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua grandeza sim, Jesus. esteja realmente agindo a nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, esses dias eu recebi uma oração, eu achei muito interessante a forma que a irmã abordou, o jeito que ela fez a oração. Ela dividiu a nossa vida, cada frente que nós estamos tendo, ela pôs como um ministério. Então, ela orava pelo Ministério Morra, pelo Paternidade Aljava, pelo Oséias 3, e ela foi pondo isso, cada parte dessa, cada frente mesmo de batalha dessa, como um ministério. E por que isso para mim foi interessante? Porque eu comecei, porque às vezes a gente trabalha muito na totalidade, então vai levando tudo meio embolado, né? E dentro desse aspecto, a necessidade do Ministério Morra é totalmente diferente do Paternidade Aljava, que é diferente do Oséias 3, que é diferente do Naamã, que é diferente dos atendimentos, que é diferente da minha casa, do meu filho, da minha esposa. E às vezes a gente quer fazer, vamos pegar um blocão aqui, já tem um entendimento, é para todo mundo, é para todo lugar, e não vai ser. Então, assim, foi muito bom, assim, eu ter recebido essa oração e ter com esse tipo de entendimento, porque você precisa dividir as suas atenções. Porque às vezes a conversa que você tem com o teu filho não vai funcionar com o teu marido. A conversa que você tem com o teu patrão não dá para você ter com o teu marido, com o teu filho, né? Existem casos aí, às vezes, tem uns empresários que eles são muito, como a gente já foi também, a gente só faz isso. Então a gente fica 24 horas por dia empresário. Então, o que acontece? Você chega em casa, você manda na mulher e nos filhos como se você estivesse no meio de um monte de funcionário que você precisa dar ordem, fazer andar, você quer resultado, você quer que anda logo, você quer que acabe o serviço, mas você já está em casa agora. Agora já é esposa, já são os filhos, pode ter algum funcionário em casa, mas é uma outra atmosfera, é um outro departamento. Então, a importância dessa oração foi justamente me colocar nos departamentos, para eu prestar mais atenção, como me movimentar em um lugar e outro. Então, dá uma refletida aí na tua vida. Se você está levando tudo embolado, tratando tudo do mesmo jeito, toma cuidado, que às vezes você chega em casa e você está ainda funcionando como empresário, como funcionário, e agora você já é mãe, você já é esposa, você já é ministra da palavra, você já então vai ter que dar uma repensada, às vezes, em alguns pontos, para que as coisas fluam de uma maneira melhor. Porque você imagina o teu filho aí, o meu filho com 5, 6 anos, eu conversando com ele igual eu conversava com um funcionário de sei lá quantos anos aqui no mercado. Então, isso aconteceu várias vezes na minha casa, infelizmente, mas eu estava totalmente equivocado. Então, que o senhor me perdoe e que também nos eduque aí para a gente fazer uma coisa decente para o Senhor. Amém? Posso colocar aqui algo? Aí existe um fundamento que nós não podemos deixar de vestir em todo o tempo, é o fundamento de filhos de Deus. Então, essas roupagens aí são encargos, né? Ofícios que Deus nos dá, então esses nós temos que deixar. Então, eu também até recebi uma palavra em relação a isso, falou, você é sempre pastora, não é? Então, a gente precisa, às vezes, tirar mesmo aquela capa da autoridade que temos em determinados departamentos, mas a autoridade de filho de Deus, essa cabe sempre em qualquer lugar, amém? Essa identidade de filho de Deus cabe em qualquer lugar, amém? E é a nossa essência, em nome de Jesus, glória a Deus. Amém?
Então, nós vamos fazer hoje Gênesis 45 e o livro da página 45 também até a 58. Em Gênesis 45, no versículo 1 e 2, nós vamos ver ali: José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então, dentro disso, o que acontece? José, ele era, logicamente, ele foi vendido como escravo, depois foi lá na prisão, ficou prisioneiro. Só que depois que ele assumiu aquele cargo, você vê José se manifestando sempre no governo mesmo, porque ele era governador, então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que mandar. Então ele tira daqui, poncha para lá, traz aqui, vai lá, toda hora dando ordem. E mais o que me chamou a atenção disso? Porque quem deu essa ordem para ele? Ah, foi Faraó. Não, quem deu essa ordem para ele foi a revelação da palavra de Deus e o próprio Deus. Aleluia. Toda autoridade é constituída por Deus, e aquilo que vai fluir da sua vida, não fique esperando o homem se estabelecer em lugar nenhum. Nós não temos esse poder. Não adianta nós ficarmos esperando aqui, eu vou esperar que o apóstolo Éder vai me estabelecer. O apóstolo Éder não vai me estabelecer em lugar nenhum se eu não tiver uma comunhão e uma palavra para que realmente ele reconheça isso, que ele coloque as suas mãos abençoando isso. Mas José, ele só foi ali abençoado e colocado naquele lugar porque Faraó era quem tinha esse poder nas mãos para poder passar para ele. Mas quem o libera para estar governando, você vai passar a ter uma palavra de governo, de autoridade, de colocar as coisas em ordem quando você tiver uma revelação da parte de Deus. Isso te dá autoridade. Não são homens que te dão autoridade. Então não fique esperando, para nós como cristãos, não fique esperando uma autoridade vinda do homem, mas sempre gere algo em Deus, porque a autoridade ela vem da palavra de Deus, ela vem daquilo que Deus te revela, porque José tinha uma revelação, ele tinha um entendimento para aquele tempo, isso automaticamente deu a ele autoridade. Quem tinha o que ele tinha? Só ele. Então, da autoridade. Dentro daquilo que nós estávamos estudando esse pouco tempo, a lei da oferta, da procura, da demanda e da necessidade, estavam procurando alguém que fosse sábio, inteligente, tivesse quem era, para quem ficou isso? Para ele. Então, logicamente, se ele tem algo para oferecer dentro dessa busca, se ele tem algo para colocar, isso se torna valioso. Então, isso que eu e você nós vamos ter da parte de Deus, isso vai fazer com que as portas se abram automaticamente, porque a autoridade da palavra, ela vai nos dar autoridade na terra. Nós vamos puxar para a terra aquilo que nós conquistamos em Deus lá no céu. Então, a tua voz automaticamente vai ter uma autoridade. Você vai governar, porque você tem uma revelação, tem um entendimento, e você vai poder liberar isso aí no mundo. E nós temos que prestar atenção, porque a aplicação da revelação de Deus nos traz autoridade, mas não nos traz autoritarismo. Muitas pessoas se perderam dentro da revelação e que tinham autoridade e passaram a ser autoritárias. Passaram a levar a vida delas, agora elas se contaminaram com as coisas dessa terra. Elas se contaminaram com elas mesmas, se contaminaram com o sistema, se contaminaram se comparando a outros líderes, a outros ministérios, outras empresas. Então você perde a característica quando você puxa uma coisa do outro para você, porque ali você não tem mais autoridade. José tinha revelação para fazer aquilo que Deus deu para ele, então ele tinha uma linha de raciocínio que ele tinha que seguir até o final. Nisso você tem autoridade. Quando você pega isso que Deus te revelou e traz algo, agrega algo de outro, você mancha, você mistura. É como quando o homem recebeu a iniquidade lá no Éden. Você recebe algo que não tem nada a ver com aquela pureza que Deus te revelou. Aí você começa a fluir no autoritarismo. Aí as pessoas que estavam te seguindo, elas começam a falar assim: ele não era assim. Alguma coisa aconteceu. Quantas vezes nós já ouvimos isso? A pastora fulana não era assim. Alguma coisa aconteceu. O pastor tal não era assim. Alguma coisa aconteceu. Por quê? Meu pai não era assim, meu patrão não era assim, meu irmão não era assim. A pessoa se perde naquele campo da autoridade e ele fica autoritário, porque ele vai começar a agregar coisas que Deus não deu para ele fazer. Ele vai começar por coisas para funcionar que não é da alçada dele. E aí ele vira, como nós ouvimos uma vez, um Frankenstein espiritual. Ele pega um pedacinho de um ministério, um pedacinho de outro ministério, um pedacinho de outra coisa, um pedacinho de... E ele vai montando aquilo
e ele vai e fala para esse monstro, funciona. Fala alguma coisa. Quando o monstro abre a boca, não tem como ter nenhum tipo de autoridade, porque o monstro ele vai falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Quem está ouvindo fica perdido. Só que o monstro fica irado. Porque aí ninguém obedece, porque cada um vai para um lado, porque eles estão ouvindo um monte de coisa, tem um monte de regência ao mesmo tempo, aí ele tem que gritar, ele tem que se impor, ele tem que obrigar, ele tem que ameaçar, ele tem que fazer um monte de coisa que aí entra no autoritarismo para fazer com que a sua voz comece a funcionar. Mas quando você está puro na revelação de Deus, você vai ter autoridade. Aí você fala e a tua voz automaticamente, sem esforço, ela é ouvida por aqueles que estão te seguindo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. É orgânico, é natural. Não precisava ficar gritando. Não, eu sou autoridade, eu sou o pastor. Não, não precisa nada disso. Se você tem uma autoridade dada por Deus e você está andando na revelação que Deus deu, sem você se contaminar, automaticamente as pessoas irão te seguir, porque você tem uma voz que dá realmente uma direção, que traz um ambiente de segurança, que traz um ambiente onde a pessoa fala, não, tá falando coisa com coisa. Então não tem nenhum tipo de autoritarismo, não tem nenhum negócio, aquelas coisas absurdas do aqui eu falo vai, vai, vem, vem. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso para que não percamos esse nível de intimidade com Deus, para não perdermos a autoridade. Amém? Versículos 6 e 8. Achar o propósito do sofrimento sempre será para preservação de vidas nossa e daqueles ao nosso redor. No versículo 6 e 8, vai estar falando aqui, ó, José estava falando para eles, não, no 5, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, olha o entendimento que José chegou, que os irmãos dele fizeram tudo aquilo, mas ele fala assim, cara, não adianta vocês brigar agora, vocês ficarem irritados, vocês ficarem não sei o quê, porque na verdade, para a conservação da vida, como eu tinha um sonho, como eu tinha uma promessa, como eu tinha um negócio de governo, e como o governo ele tem que cuidar, então Deus me colocou esse encargo, porque às vezes a gente fica, né, pensando nessas coisas, a gente fala assim, ai, que gostoso, né? Eu vou governar. Às vezes a gente está num culto, vem alguém e fala assim, eu vejo na sua vida a unção de José. Aí você fala, nossa, que bênção. Daqui a pouco vai vir alguém, vai me dar um anel, vai me sentar no trono e falar, o que ele falar aqui é lei, gente. Só que aí a gente esquece que vai ser traído, que vai ser caluniado, que vai passar pela prisão, pelo medo, pelo abandono. E aí depois, lá na frente, se a gente fizer tudo dentro do protocolo e aguentar o repuxo, aí nós vamos começar a governar algumas coisas. Mas dentro desse ambiente de governo, José pôde entender o seguinte, cara, ia acontecer alguma coisa. E como eu tinha um encargo sobre as minhas costas de governo, logicamente era na minha vida, quem muito é dado, muito é exigido. Não foi outro irmão que sonhou que os outros se prostraram, mas foi José. Então ele entende o quê? Eu fui lançado por Deus adiante de vocês, porque a fome viria e eu precisava estar em um lugar de governo para sustentar vocês. Esse era o encargo da minha vida. Por isso que Deus me colocou para governar, porque estava sobre mim essa responsabilidade. Então, dentro do teu sofrimento, comece a olhar isso por essa ótica de José. Você está sendo levado ou levado adiante para quando o negócio estreitar mesmo, você vai ter comida para sustentar, você vai ter autoridade, você vai ter uma voz que governa para você sustentar aqueles que aparentemente hoje só te machucam, te maltratam, te desprezam, não querem saber da tua voz, joga lá bem o sonhador, joga na masmorra, joga para lá, joga para cá. Então, na verdade, você vai precisar entender, eu vou precisar entender esse processo que nós estamos num propósito. Pastor, mas dói demais. Com certeza. É humilhante demais, também concordo. É vexatório demais, tá certo. Não estou entendendo nada. Muitas vezes nós não entendemos. Mas lá no final da história, nós podemos ver pela vida de José, que ele estava falando: Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Então entenda que todo o nosso sofrimento ele vai ter um propósito e nós vamos entender lá na frente que vai ser para livrar a vida, sempre é para isso. Mas qual o propósito de Deus na minha vida, pastor? Você está sendo levado a um lugar aonde você vai de alguma forma preservar, nem que seja uma vida. Ter alimento, nem que seja para uma vida, mas está sobre os seus ombros isso. Então todo sofrimento ele vai ter esse propósito
de levá-lo a um ambiente onde você vai ter comida para os famintos, onde você vai ter uma revelação, uma palavra, uma cura, uma bênção, alguma coisa você vai ter. Você não está sofrendo à toa. Versículo 11. José manteria a riqueza da família, bancando 5 anos de escassez que ainda teria. Então ele fala assim, que aquele propósito que Deus tinha na vida dele, quando ele manda buscar o pai ali, trazer todas as coisas, eles iriam morar no Egito, ele estava assim, para preservar a riqueza. Ou seja, o que estaria acontecendo com as pessoas dali para frente? Elas estavam entregando seus animais, suas terras e se entregando como escravos. Mas ele, por estar no governo, ele pôde trazer as pessoas ali e falou assim, vocês vão preservar a riqueza de vocês. Então, no versículo 11, está falando justamente isso. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu, tua casa e tudo que tens. Então, olha o nível de responsabilidade que Deus colocou no ombro de José. Olha o nível de comprometimento que ele tinha que ter com Deus para gerar tudo isso. E, logicamente, que o adversário não vai ficar olhando para todo esse projeto, ainda que ele não faça uma leitura exata e precisa de tudo o que vai acontecer, mas ele consegue ler a tua vida e ver aonde você está indo, as palavras que você tem crido, aquilo que você tem recebido. Ele faz bem próximo um caminho, e por isso ele te persegue tão de perto. Amém? Mas José estava sendo usado para manter ali a riqueza da família. No versículo 25 e 26, que assim para mim ontem foi a parte mais forte, vai falar assim, ó. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Meu Deus do céu. Você imagina um pai que havia 23 anos o seu filho tinha morrido na cabeça dele. Saiu de lá com 17 e nessa altura aqui ele estava com 40 por aí. 23 anos. O pai mais do que convencido que o filho estava morto. Mas de repente chega outros filhos e fala assim: José está vivo. Já é uma bênção. E ele governa toda a terra do Egito. Meu Deus. Aí para mim foi muito pesado porque assim, depois de anos e anos de sofrimento e do que nós achávamos que estava morto, estará vivo e vai nos sustentar a nós e a nossa descendência. Aleluia. Isso que para você hoje está morto, isso que para mim hoje está morto, já era 23 anos, 30 anos, 15 anos, morreu, acabou. Nós vamos receber uma notícia, nós vamos receber um entendimento, está vivo e está governando. Isso que você tinha como morto está vivo e está governando e vai sustentar você e a tua descendência. Então aquele pai, Jacó leva um choque, ele fica e aí depois ele diz assim, vamos logo para eu ver isso aí porque eu tô para morrer. Aí ele fica agitado. Então assim, 23 anos de espera. Mas aquilo que estava morto, realmente para ele, quando chega essa notícia, para mim assim foi muito interessante porque não estava morto, estava governando e ia trazer ali para casa uma alegria, um sustento, um livramento. Então, 23 anos de sofrimento talvez para nossa vida aqui, 30 anos, 35 anos, realmente é desgastante, é complicado, envelhece, dói, machuca, às vezes ficamos doentes, temos problemas, dificuldade, um monte de coisa, mas a hora que chegar essa notícia, nós vamos ficar desse jeito aqui, ó. O coração dele ficou como que paralisado. Cara, isso tudo, meu filho está vivo e governando o Egito inteiro. Eu quero ver isso logo antes que eu morra. Aleluia. Então, em nome de Jesus, nós vamos desfrutar dessa realidade em Deus aí. Aguenta firme o teu sofrimento, transfere, muda essa palavra para propósito e creia que o que está morto ressuscitará e vai te sustentar em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima, agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, amados, aqui, para mim, no versículos 5, 15 e 26, o que nós vemos ali? Nós vemos a apresentação de um José pacificado, a ponto de poder aconselhar os seus irmãos a fazerem o mesmo. A atitude de redenção e pacificação no passado ele está tendo, e Deus trabalha para isso. Então, o que nós vemos? Um José, além de ter atendido
entendido o propósito, porque precisamos entender, amados, que Cristo, ele não veio para sofrer na cruz, ele veio para resgatar o homem. O propósito é maior do que o sofrimento. É necessário que nós entendamos isso. O propósito sempre vai ser maior que o sofrimento. A cruz havia um caminho de Cristo, esse tempo de sofrimento que ele passou. Mas não era o propósito maior. O propósito maior era a redenção da humanidade. E a cruz fazia parte. José tinha um governo para executar, como Cristo tinha um governo para executar. Mas no meio do caminho havia sofrimento. Então, na sua vida, na minha vida, não é diferente. Sabe por quê, queridos? Porque nós vamos ser José na vida de alguém. Nós vamos ser Moisés na vida de alguém. Então, o treinamento faz parte. Porque ontem falamos a respeito de Moisés ser um desbravador de caminho. Antes de ontem, na aula do mapeamento, falamos a respeito de Moisés ser um desbravador de caminho, mas com certeza, cada um de nós que estamos aqui, aqueles que vão assistir, seremos para alguém um desbravador de caminho. Então, nós precisamos ser treinados, e o sofrimento vai fazer parte do treinamento. Ele não é o final de tudo, mas ele faz parte do processo. Então, precisamos ficar firmes, porque a palavra de Deus diz lá em 49, eu não sei agora se é Gênesis mesmo, eu acho que é Moisés falando, Deuteronômio 33, Moisés vai falar a respeito que os flecheiros perseguiram José, ou seja, ele foi ferido. Às vezes nós vamos ter uma perseguição de flecheiros na nossa vida, vamos ser feridos, mas o Senhor ele vai trazer uma pacificação. Olha como José pôde pacificar os irmãos dele. Falou, olha, isso é propósito de Deus. Depois ele chorou com os irmãos e abraçou os irmãos. E depois ele ainda pôde dar conselho aos irmãos. Olha, não vão brigar entre vocês agora. Isso não é hora disso. E com certeza ele ficou de boca fechada quando o pai chegou. Ele não denunciou os irmãos para o pai. Ele não foi falar, sabe o que eles fizeram comigo? Porque com certeza Jacó iria se manifestar de uma maneira extremamente irada para com seus filhos. Então ele teve que guardar aquele segredo no seu próprio coração. Amém, queridos? Então existem procedimentos pacificadores de Deus para o nosso redor. Mas se nós não permitirmos a pacificação do nosso próprio coração, não conseguiremos vencer o governo interno. No externo ele estava tranquilo, já tinha ascendido, né, na posição de governador de toda a terra, mas havia um governo que ele precisava exercer dentro dele mesmo. Então, o Senhor está tratando conosco através do sofrimento para continuarmos a ser governadores de nós mesmos. Quando circunstâncias de sofrimento, de memórias e feridas chegarem até nós, nós precisaremos ter um poder de Deus para gerenciá-las. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois, no 26, nós vemos isso é que é um final feliz. Eu coloquei aqui. Quantos finais felizes o Pai tem proclamado a nosso respeito? Então, corramos a carreira que nos está proposta. Vai dar bom, em nome de Jesus, amém? Por quê, queridos? Porque no caso, o que acontece? Deus deu um final feliz para a vida de José, Deus está dando um final feliz para a vida do nosso casamento, Deus vai dar um final feliz para o seu ministério, Deus vai dar um final feliz daquele deserto todo que às vezes passamos, e está tão difícil, tão complicado, o Senhor está falando, eu é quem sei, os pensamentos que eu tenho sobre você, pensamento de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Então, por causa da fidelidade de Deus, às suas promessas, ele vai dar um final feliz para a gente. Isso não é Hollywood, isso não é conto de fada, isso não é filme de love story, não. Isso aqui é a promessa de Deus a nosso favor. Então, não é para sermos iludidos nem triunfalistas, mas precisamos entender que Jesus na cruz triunfou e a nossa parte é puxar a ressurreição que Jesus fez através da cruz e trouxe para nós, essa é a nossa parte. Então, nós devemos entender que o propósito eterno de Deus, ele tem uma construção, uma desconstrução do mundo dentro de nós e uma construção daquele que é eterno dentro de nós. Então, não fujamos das batalhas as quais nós precisamos viver. Então, isso, vamos colocar aqui o gancho, não é? Em relação ao livro, muitas vezes nós vamos precisar passar por lugares de tanto confronto, como aqui esses homens de Belial. Esses dias nós pregamos na igreja, domingo retrasado, domingo passado, nós pregamos na igreja, sair dos lugares de escravidão. Ali nós fizemos um embate
de manifestações espirituais, cadeias malignas. O adversário foi chamado para trazer os seus documentos que estavam contra nós. No domingo, o pastor Alexandre, no domingo último agora, o pastor Alexandre pregou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Por quê? Porque pequei contra os céus e contra ti. Então, amados, se os papéis que estavam na mão do adversário como oficial de justiça foram reivindicados para que trouxessem nossa presença, para que pudéssemos sentenciar esses papéis e rasgá-los na presença do nosso Deus, no domingo foi incentivado que nós levantássemos diante do Senhor e falássemos: Senhor, esses papéis nós demos na mão do nosso adversário. Então, você e eu, que estamos passando por situações, você fala, mas eu estou de luto, eu acabei de fazer uma renúncia, ou aqui mesmo, nessa manifestação, estamos renunciando a Belial, estamos buscando a cura para as nossas vidas. Então, às vezes, entramos nessa semana, nessas 2 semanas, de um determinado luto, uma tristeza de alma. Então, ore ao Senhor. Se o Senhor não está trazendo para você os escritos de dívida que nós clamamos ao Senhor para que trouxesse na nossa presença. Amém? Porque aqui é exatamente isso que estamos fazendo. Estamos clamando: Senhor, traga os escritos de Belial na nossa presença, porque vamos quebrar essas maldições. Então, levante-se, gaste tempo com Deus, depois que você ouvir a ministração, gaste tempo com Deus, fale com Ele a respeito daquilo que é necessário para que os escritos de dívida que estão na mão de Belial e de Jezabel, não é? Como nós lemos ontem, sejam rasgados em nome de Jesus, e se levante e venha para o novo de Deus, porque o final feliz está chegando para você e para mim. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, o pastor e o livro. Aleluia. Deixa eu só falar mais uma coisa que eu tinha me esquecido. O pastor Alexandre falou: ainda vive? Ainda vive, meu filho? O coração se paralisou. Eu quero dizer que Deus testificou no meu espírito. Você que tem aguardado pacientemente do Senhor, e Ele tem inclinado o ouvido dele para você, saiba que Deus é poderoso para cumprir, para falar para você: o sonho verdadeiramente não morreu, e é para nós. Tome posse. Lute por isso, segure isso no reino do Espírito, não deixe isso passar como se fosse uma ideia humana, mas segure. Permita que Deus tenha testificado no teu espírito e segure, porque Deus vai fazer coisas grandes e firmes a nosso favor. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa parte aqui a pastora já mandou, né? Tem bastante coisa aqui, a gente vai fazer já a renúncia direto, mas aí depois você lê tudo isso aqui. Mas assim, a gente vê a linha de raciocínio do adversário através desses espíritos, né? De Belial, de prostituição, de fornicação. Então a gente vê ali, às vezes a gente se choca, né? Com a queda de grandes homens, porque realmente é muito triste. E a gente fica pensando, porque assim, quanto mais próximo você é de uma pessoa, quanto mais você tem entendimento daquilo que ela tem no espírito, mais você vai se chocar com a queda. Porque você sabe o que ela tem, você sabe a essência que ela carrega, e de repente você vê tudo aquilo desmoronando. Então você passa a ficar, mas por que ela sofreu esse ataque? Por algum motivo tinha uma brecha, tinha uma fresta aí no mundo espiritual que o adversário alcançou. E nós temos que entender que brecha ou fresta, ou maldição hereditária, espírito familiar, qualquer coisa que você queira levantar de pontos, ele não vai justificar a derrocada final, porque assim, nós temos certeza absoluta que Deus, ele vai sempre levantar alguém para nos alertar no caminho que nós estamos indo. Então, na verdade, pastor, mas também, né, coitado, olha a linhagem. Olha o pai, olha a mãe, olha a avó, olha o vô, olha a pressão que sofreu. Mas assim, por experiência própria, não nas nossas vidas, mas por uma liderança nossa que caiu, e era uma liderança muito forte, muito grande, a gente era assim, não tão próximo, mas a gente era próximo, a gente sabia o mundo espiritual que aquela pessoa estava inserida, ela teve muita chance de retroceder. O problema é que depois nós somos pegos, a pior coisa que eu vejo na derrocada não é a parte de ter uma brecha, de sofrermos um ataque, uma retaliação, um espírito de família, uma maldição hereditária, uma palavra maldita, uma obra de macumbaria, de feitiçaria, magia negra, satanismo. Isso daí tudo, eu creio que é o mais fácil de vencer. Mas o problema é que, por exemplo, na vida dessa pessoa, o que nós podemos detectar, o que nós vimos ali, o orgulho. É o orgulho, a soberba, a arrogância,
Sim. achar assim, não, essa cegueira que vem para deixar aquilo como se aquilo não existisse. Então, o adversário, ele tá te atacando, ele tá me atacando, ele tá bombardeando a tua vida, que nem era no caso do pastor lá, e para ele não estava acontecendo nada. Sim. Mas só que, de alguma forma, Deus levantou um escape para ele. Porque, assim, imagina você como um líder e uma ovelha chegar diante de você e falar assim, pastora, eu tive um sonho com você. Conta o sonho. Aí você conta o sonho. Você estava em tal lugar, assim, assim, na casa da minha avó, que é uma casa de divórcio. Tinha lá uma pessoa que representa perversão sexual, homossexualismo, e você estava lá naquele ambiente, só de short, agachado, encostado na parede. Quando você olhou para mim, você abaixou a cabeça muito envergonhado. Tá. A hora por mim que eu estou passando por muita vergonha. Quando eu contei o sonho para ele, e não tinha um entendimento. No outro encontro, Deus havia me dado, uma outra vez que eu ouvi, Deus havia me dado um entendimento. Pastor, aquele sonho não é que você está passando vergonha, é que você está, o projeto é de Deus para a tua vida, você está na casa do adultério, você está na casa da perversão sexual, você está assim, você está assado. Aí você sabe o que ele falou para mim? É verdade. Ora por mim. Exatamente como é, o pai, ele o pai ali ele recebe um relato de Samuel, ele fala assim, não me omitas nada do que Deus te falou, porque senão isso aí vai ser contra você. Então Samuel vem e fala tudo que Deus falou, e era algo pesadíssimo. E é uma das coisas assim, para mim ainda a mais triste que eu já li na Bíblia, o relato mais triste. Porque um homem daquela envergadura, naquela condição que Deus o colocou, ele tem que olhar para Samuel, que é uma criança que nasceu ali, que foi entregue ali por Ana, que cresceu ali naquele lugar, e a primeira vez que aquele menino ouve a voz de Deus é para trazer uma palavra dessa envergadura para o líder dele. E ele fala assim: ó, você está perdido, você está corrompido, sua casa, seus filhos. E ele fala o quê? É verdade. E não toma uma atitude. Então, esse líder nosso, ele fez exatamente a mesma coisa. É verdade. Mas não quis saber como nós vamos reverter isso, porque nós levamos também um caminho de saída, de solução. Nós não falamos lá, isso aqui é um juiz, você vai morrer. Ó, é isso aqui, o diabo se levantou, mas dá para sair por aqui. Vamos sair? Vamos abandonar isso daí? Mas aí entra o orgulho, entra a soberba e tudo que nós falamos. Então, esse espírito aqui, Belial, Jezabel e tudo, ele vai trabalhar sempre assim. Trabalhou assim com Salomão, trabalhou assim com Sansão. É exatamente esse tipo de manifestação, né? E como nós temos já ouvido há algum tempo, esse espírito de Belial, juntamente com Jezabel, juntamente com toda essa perversão sexual, com os vícios, com a bebedice, com as carnalidades, com tudo isso que vai estar escrito que você vai ler depois, aonde ele vai nos levar? Sim. Exatamente. Perigo da falta de humildade. Sim. Então, onde que ele vai? Onde que ele quer nos levar? Ele quer nos levar a um ambiente daquilo que o pastor Jorge Linhares pregou há muitos anos, que Sansão foi levado de ministro a palhaço. Sim. Então, o que acontece? Nós temos uma marca de ministro, nós temos uma chamada para reinar em algum lugar, mas nós nos perdemos, nós nos entregamos à perversão sexual, à embriaguez, à bebedice e a todo tipo. E a embriaguez, não só essa embriaguez mesmo da bebida, de pegar lá a bebida alcoólica e ficar bêbado, mas essa embriaguez da carne, que era que minha esposa falava para mim: você é embriagado pela sua carne. Você é embriagado por você mesmo. Você é homossexual porque você só se relaciona com os iguais, você se relaciona com você mesmo. Você não é um homossexual de estar se relacionando com outro homem, mas você se relaciona só com você. Você é um homossexual espiritual, você é um embriagado espiritual. Então, tudo isso daí ela batia, porque era o lugar que eu habitava. E dentro desse ambiente, qual o propósito? Se eu não me arrependo, se eu não retorno, se eu não tenho um trabalho muito sério feito a favor da minha vida, se eu não encontro pessoas que tivessem uma atmosfera espiritual para me tirar daqueles lugares, eu estaria hoje o quê? Um palhaço. Mas a minha chamada era para ministro. A palavra de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus revelada e que era a meu favor no mundo espiritual, ministro. A do diabo, palhaço. Aí nós vamos ter que ver aquilo que nós vamos obedecer. Eu fiquei por um bom tempo obedecendo às propostas de Satanás e um bom tempo palhaço. Então nós vamos sair dessas atmosferas
para que realmente nós entendamos que esses espíritos eles não vão brincar. Ah, pastor, eu tenho muito entendimento. O Fabinho também tinha. Vou falar o nome dele, que às vezes cai o negócio aqui, né? Mas quem lembrar, aqui no Brasil, ele também tinha. E caiu, né? Então, eu tenho entendimento, mas eu caio, Fabinho. Então, entendeu? Muito entendimento, muita sabedoria, mas caiu. Caiu, caiu. Então, em nome de Jesus, não se apegue a entendimento, a revelação, a comunhão, porque isso é só o que você está fluindo em Deus. Mas isso não é um certificado, uma garantia, um selo de segurança. Você jamais cairás. Ó, eu te digo, geni de Jesus, com toda essa revelação que tu tens, você jamais cairás. Não é isso que Deus está falando. Eu te digo, geni de Jesus, quero te dar mais revelação ainda, mas fica firme, porque se você piscar, você vai cair. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. É disso que Deus está falando, não só para Geni, mas para mim, para Geni, para minha esposa, para todo mundo que está aqui. Ele era uma referência nacional, o homem considerado aí o Salomão dos nossos tempos. E caiu. Sansão caiu, Salomão caiu, Davi caiu. Então, assim, é pesado esse ataque, é pesado. Nós temos que nos entregar ao Senhor, ter realmente uma habitação na casa da humildade e realmente falar: Senhor, me livra, tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos então para a página 52, fazendo aqui as orações, o subtítulo aqui, embriaguez. Em nome de Jesus, repete comigo. Pai, Pai, ajude-me a ouvir ajude-me a ouvir a admoestação da tua palavra a admoestação da tua palavra, e olhai por vós. olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, Aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, de embriaguez, dos cuidados da vida, dos cuidados da e vida, venha sobre nós de improviso aquele dia. e venha sobre nós de improviso aquele dia. Pai, que andemos honestamente, Pai, que andemos honestamente, como de dia, como de dia, não em glutonarias, não em glutonarias, nem em nem bebedeiras, bebedeiras, em desonestidade, em desonestidades, nem em dissoluções, nem nem dissoluções, em contendas e nem inveja. contendas e invejas. Senhor, Senhor, quero fazer apenas o que tu quiseres que eu faça, quero fazer apenas o que tu quiseres que eu faça, pois seguir meus próprios desejos me levará à perdição. pois seguir os meus próprios desejos me levará à perdição. Porque as obras da carne são manifestas, Porque as obras da carne são manifestas, as quais são as quais são adultério, adultério, prostituição, prostituição, impureza, impureza, lascívia, lascívia, idolatria, idolatria, feitiçaria, feitiçaria, inimizades, inimizades, porfias, porfia, emulações, emulações, iras, iras, pelejas, pelejas, dissensões, dissensões, heresias, invejas, inveja, homicídios, homicídios, bebedices, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a e estas, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, como já antes vos disse, que os que cometem tais que coisas os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. não herdarão o reino de Não Deus. quero viver assim, Senhor. Não quero viver assim, Quero Senhor. honrar e servir a Ti em tudo o que faço. Quero honrar e servir a Ti em tudo o que faço. Pai, em nome de Jesus, que esse Espírito liberado para nos levar às manifestações dessa lista toda, Pai, de adultério, de prostituição, de impureza, de lascívia, idolatria, feitiçaria, Sim. inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediças, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Pai, em nome de Jesus, que estejamos sendo livrados, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que o príncipe desse século não tenha a condição de nos cegar, mas antes nossos olhos sejam abertos pelo Senhor, para que verdadeiramente, Pai, saiamos dessas manifestações, saiamos dessas frequências, dessas regências, dessas casas, de todo tipo de manifestação das trevas, Pai, e nos entreguemos a Ti e decidamos estar cada vez mais apegados em Ti, para que não nos manifestemos dentro da Tua casa Sim, com essas coisas, Pai, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Pai, Pai, tu me deste um bom conselho em Tua palavra, tu me deste um bom conselho em tua palavra, conselho que eu quero seguir. conselho que eu quero seguir. Ouve Tu, Ouve tu, filho meu, filho meu, ser sábio
Seja sábio e dirige no caminho o teu coração. e dirige-me o caminho em teu coração. E dirige no caminho o teu coração. E dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza. porque o beberrão e o comilão acabarão na E a pobreza. sonolência os faz vestir-se de trapos. E a sonolência os faz vestir-se de trapos. Fazer uma partezinha aqui, às vezes a gente lê isso aqui, a gente fala assim, pastor, eu conheci gente que comia, que bebia, que prostituía e não ficou pobre, cara. Morreu muito rico, deixou herança, deixou um monte de coisa, tinha carro, helicóptero, jet ski, comprou um terreno em Marte, um na Lua, um no Sol, o cara era uma potência. Mas, todavia, Deus não está falando somente e principalmente de uma pobreza terrena. Eu conheço algumas pessoas que estão hoje muito bem de vida e que não tem nada a ver com Deus, já ouviram falar de Jesus, já até caminharam um tempo, mas que hoje viraram as costas para Jesus completamente, mas que estão com as suas finanças em ordem. Mas essa pobreza, que acabarão na pobreza, na sonolência, o vestir-se dos trapos, nós estamos falando de juízo final, daquilo que vai acontecer lá no fim da história. Lá onde o rico e o Lázaro estavam lá um do lado e outro do outro. O rico não ficou pobre aqui porque perseguiu o Lázaro, porque desprezava o pobre, porque fez um monte de coisa. Ele continuou rico, morreu rico, mas morreu pobre, em trapos e perdido de Deus. A ponto de falar, cara, molha só um pouquinho aqui, me dá, tem mais jeito. Você desfrutou de tudo lá, não sobrou nada para você aqui. Esse aqui, lá só sofreu, agora aqui é o lugar dele. Ah, então o pastor está pregando a teologia do sofrimento. Temos que não estou pregando nada. Nós temos que ter uma vida aqui encaixada em Deus. Não está falando que o rico não poderia ser salvo. Está falando que o rico não quis saber de Deus. A riqueza não faz separação entre nós e Deus. O amor ao dinheiro, sim, que é a raiz de todos os males. Mas ter dinheiro, ter uma empresa grande, ter funcionários, ter uma vida saudável financeira, é o propósito de Deus para nossas vidas. Graças a Deus, em nome de Jesus, que nós possamos acessar isso no mundo espiritual, que isso é para nós. Agora, acharmos que de repente alguém que está por perto e essa palavra não está se cumprindo, pode saber que ela está se cumprindo. Se essa pessoa não tem se arrependido, ela infelizmente está assim em pobreza e investir-se de trapos. Sim. Pai, tua palavra me alerta Pai, a tua palavra me alerta a ter cuidado com o tipo de pessoas que eu ando. a ter cuidado com o tipo de pessoas que eu ando. Ajude-me a ouvir o teu conselho Ajude-me a ouvir o teu conselho, para não associar-me com qualquer que, para não me associar com qualquer que, dizendo-se irmão, dizendo-se irmão, por devasso, por devasso, ou avarento, ou avarento, ou idólatra, ou ou idólatra, maldizente, ou ou maldizente, beberrão, ou beberrão, ou roubador. ou roubador. Ajude-me a escolher meus amigos sabiamente. Ajude-me a escolher os meus amigos Senhor, sabiamente. Senhor, não quero me embriagar com vinho, Senhor, não quero me embriagar com vinho em que há contenda. em que há contenda. Quero encher-me do Espírito. Quero encher-me do Espírito. Enche-me com teu Espírito Santo. Enche-me com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, Deus, Deus, desde os tempos de Arão, desde o tempo de Arão, tu instruíste teus líderes cristãos e ministros. tu instruíste teus líderes cristãos e ministros. E falou o Senhor a Arão, E falou o Senhor a Arão, dizendo: dizendo: Não bebereis vinho nem bebida forte, não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. para fazer diferença entre o santo e o E profano, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. e do imundo e o limpo. Meu Deus. Às vezes nós olhamos isso aqui e falamos assim, isso aqui eu estou tranquilo, porque na minha casa, misericórdia, não entra uma gota de nada, não bebo nada, nem beberei. Mas o problema é que nós podemos estar embriagados, como eu disse, de uma outra forma. Então, esse conselho que Deus está dando aqui, que deu aqui para Arã e para sua casa ali, é o mesmo conselho que nós temos, porque isso aqui é um estatuto perpétuo. Então, ele está falando, ó, não se embriaga da sua carne, não se embriaga da nudez do seu irmão, não se embriaga dos comportamentos para você ficar aí debaixo de uma atmosfera, de uma cultura. Então, existem várias nuances e vertentes da embriaguez que nós podemos sim não ter uma bebida alcoólica dentro da nossa casa, que em nome de Jesus nós não temos,
mas nós podemos estar completamente embriagados. Quando o teu marido, quando a tua esposa, quando alguém comete algum tipo de problema e é exposta à nudez dessa pessoa, e você torna aquilo como arma, como nós temos ensinado e falado, você se embriagou. Sim. Porque você não teve uma atitude espiritual com aquilo, você não cobriu aquela nudez. E isso é uma forma de se embriagar, porque aquilo te entorpece, aquilo te tira a sanidade, aquilo te transforma em outro tipo de comportamento. Então, a gente percebe que às vezes eu tinha parente meu que com uma pinga, meu pai, por exemplo, ele ficava dias às vezes sem beber. Ele falava assim, agora o pai vai dar um tempo pro fígado. E ele ficava às vezes um mês, 20 dias sem beber. Vergonha na cara era pouquinha, né? Aí ele já pegava e voltava a beber. Porque se o cara consegue dar um tempo pro fígado, 15, 20 dias, 30 e não morreu, daria para ele falar, cara, eu vou ficar nessa pegada. Mas aí tem a falta de vergonha um pouquinho, tem os demônios, tem tudo que está acontecendo, que acontece, beleza. Só que se meu pai, ele bebesse um conhaque ou uma pinga e ele entrava no açougue, eu bati o olho nele e falava, pai, você bebeu? Eu falava, cara, eu bebi um conhaque agora. Mas mudava o brilho do olho dele. Ele já se transformava ali, já o brilho do olho dele era outro brilho, já era o brilho. E dali para frente eu sabia que virar literalmente fagulhas do inferno ali dentro do açougue, porque meu pai já se transformara também em outra pessoa. Então nós vamos entender que qualquer tipo de embriaguez vai te tornar em outra pessoa. Então, abra a mão da nudez, cobre a nudez, para de se embriagar com essas coisas, porque isso aí está te tirando a identidade. E ela vai te atrapalhar muito no procedimento, porque você não consegue ser quem você tem que ser. Ah, eu não consigo ser a esposa, porque você está embriagada. Ah, eu não consigo ser o marido, porque você está embriagado. Eu não consigo ser, porque você está embriagado. Então, às vezes, você tem uma cultura tão ferida, tão machucada, dentro de ministérios e líderes que te feriram tanto, e que você ficou tão embriagado com aquela nudez, tão machucado, tão entorpecido dentro daquele ambiente, que hoje Deus está te esperando para que você flua e você não consegue frutificar dentro do ministério. E você tem uma chamada, você tem uma unção, você tem palavra, você tem amor, você tem exatamente isso que José falou que tinha. Você já fez uma jornada onde você tem alimento e existem pessoas passando fome porque você e eu estamos parados em algumas áreas pela embriaguez que nós sofremos por feridas do passado com nossos líderes. E nós vamos precisar nos curar disso, sarar disso, sarar da ressaca, sarar daquela bebedice e voltarmos a estarmos sãos para que nós possamos servir esse alimento. Então, existem vários tipos de embriaguez que você aí permita que o Espírito Santo sonde o teu coração. Amém? Eu não sei onde eu tô. Quer dizer, eu tô aqui em Duartina, né? Sentado aqui, mas eu não sei onde eu estava lendo, né? Deu para entender bem, né? E todo aqueles errar nunca será sábio. Ajude-me a entender que a embriaguez deve... Acho que é aqui. Senhor, ajude-me a seguir o simples conselho de tua palavra. Senhor, ajude-me a seguir o simples conselho da tua palavra. Que diz... E diz: o vinho é escarnecedor. o vinho é escarnecedor. A bebida forte, alvoroçadora. A bebida forte, E alvoroçadora. todo aquele que neles errar nunca será sábio. E todos aqueles que neles errar nunca será sábio. Não, peraí, gente, eu não quero perder nada aqui, não. A última coisa que você falou foi do decreto perpétuo. Vamos voltar nessa página aqui em cima, se nós repetirmos, amém. Que eu nunca te desaponte por fazer do que é santo profano. Que eu nunca te desaponte por fazer do que é santo profano. Por minha iniquidade e embriaguez. Por minha iniquidade e embriaguez. Pai, tu Pai, ensinaste que qualquer um que fizer um voto especial, tu me ensinaste que qualquer um que fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, um voto de separação para o Senhor, terá que se abster de vinho terá que se abster de e vinho de outras bebidas e de fortes. outras bebidas fortes. Ajude-me a entender Ajude-me a entender que a embriaguez que a embriaguez destrói minha habilidade destrói minhas de habilidades estar consagrado a de ti. estar consagrado a ti. E ajude-me a recusar E ajude-me a recusar tudo aquilo tudo que aquilo tem o poder de me afastar de ti.
ti. e tenho o poder de me afastar de ti. Senhor, Senhor, ajude-me a seguir o simples conselho da tua palavra, ajude-me a seguir o simples conselho da tua palavra, que diz: que diz: o vinho é o escarnecedor, vinho é a escarnecedor, bebida forte, alvoroçadora, a bebida forte, alvoroçadora. e todo aquele que neles errar nunca será sábio. E todos aqueles que nele errar nunca será sábio. Pai, tu tens uma forte admoestação sobre os perigos da embriaguez. Pai, tu tens uma forte admoestação sobre os perigos da embriaguez. Para aqueles que são chamados a serem líderes, Para aqueles que são chamados a serem líderes, pois em tua palavra tu dizes: pois em tua palavra tu dizes: não, uma forte admoestação é própria dos reis não, uma forte admoestação é própria dos reis, beber vinho, beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. nem dos príncipes desejar bebida forte. Ajude-me a honrar a tua palavra. Ajude-me a honrar a tua palavra. Senhor, Senhor, ajude-me a entender quão facilmente Satanás pode nos prender na escravidão do alcoolismo. ajude-me a entender quão facilmente Satanás pode nos prender na Escravidão do alcoolismo. escravidão do alcoolismo, Senhor. Ela se torna tão poderosa Ela se torna tão poderosa que pode até mesmo tirar a vida de uma que pessoa. pode até mesmo tirar a vida de uma pessoa. Tua palavra nos lembra disso ao dizer: Tua palavra nos lembra disso ao dizer: ai dos que se levantam pela manhã ai do que se levantam pela manhã e seguem a e bebedice seguem a e bebedice continuam até a e noite, continuam até a noite, até que o vinho os esquente. até que o vinho os esquente. E harpas e E alaúdes, harpas e alaúdes, tamborins e gaitas, tamborins e gaitas, e vinho há nos seus banquetes. vinho há nos seus E banquetes. não olham para a obra do E Senhor, não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo Portanto, o meu povo será levado por cativo falta de por entendimento, falta de entendimento. e os seus nobres terão fome, E os seus nobres terão e fome, a sua multidão se secará de sede. e a sua multidão se secará de sede. Pai, o inimigo nos cega Pai, o inimigo nos cega para os perigos da embriaguez e do alcoolismo. para os perigos da embriaguez e do E alcoolismo. tua palavra descreve como isto afeta nossas ações. A tua palavra descreve como isso afeta as nossas reações. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si e mesmos. prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, e homens de poder para misturar bebidas dos fortes. que justificam ao ímpio por suborno, Os que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. e aos justos negam a justiça. Por isso, Por isso, como a língua de fogo consome a palha, como a língua de fogo consome a palha, o restolho se desfaz pela chama, o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. e a sua flor se esvaecerá como pó, Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos e Exércitos desprezaram a palavra do e Santo de desprezaram Israel. a palavra do Santo de Israel. Pai, Pai, faça com que os líderes espirituais do mundo faça com que os líderes espirituais do mundo de hoje entendam a tua reprovação à embriaguez deles. de hoje entendam a reprovação da embriaguez deles. Tua palavra diz: Sua palavra diz, mas também estes erram por causa do vinho, mas também esses erram por causa do vinho e com a bebida e forte com a bebida se forte desencaminham. se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. São absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Andam errado na visão e tropeçam no juízo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? E a quem se daria a conhecer doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Um pouco aqui, Um pouco aqui, um pouco ali. um pouco ali. Agora nós vamos fazer as denúncias a respeito de perversidade. Amém. Pai, tua palavra me diz que tu és a rocha, Pai, tu me diz que tu és a rocha, que tuas obras são que as perfeitas, tuas obras são perfeitas, e todos os teus caminhos são justos. todos os teus caminhos são justos. Tu és Deus fiel,
Tu és Deus fiel, que não comete erros, que não comete erros, justo e reto. justo e reto. Mas há muitos filhos que têm agido corruptamente, Mas há muitos filhos que têm agido corruptamente e não como filhos. e não como filhos. Que vergonha. Que vergonha. São geração pervertida e São transviada. Geração pervertida e transviada. Pai, Pai, que tudo que eu faça mostre a outros que tu és a minha rocha. que tudo que eu faça mostre a outros que tu és a minha rocha. Purifica-me de todas as perversidades. Purifica-me de todas as perversidades. Pai, sei que algumas vezes falhei Pai, sei que algumas vezes e falhei pequei contra e ti. pequei contra ti. Ajude-me a lembrar o que tua palavra diz para fazer quando isto acontece. Ajude-me a lembrar o que a palavra diz para fazer quando isto Quando acontece. pecarem contra ti, Quando pecarem contra ti. pois não há homem que não peque. Pois não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles, Tu te indignares contra eles. e os entregares às mãos do inimigo, Entregar nas mãos do inimigo. de modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga, De modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga. quer longe ou perto esteja, Quer longe ou perto esteja. e na terra onde forem levados em cativeiro, E na terra onde forem levados em cativeiro. caírem em si, Caírem em si. e se converterem, E se e converterem. na terra do seu cativeiro E te na suplicarem, terra dizendo: do seu cativeiro, se suplicarem, dizendo: pecamos pecamos e perversamente procedemos, e perversamente e procedemos cometemos e iniquidade. cometemos iniquidade. Se converterem a ti com todo o seu coração, Se converterem a ti de todo o seu e com coração toda a sua alma, e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro, na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a seus pais, e orarem para ti, olhando para o lado da terra que tu deste aos teus pais, para esta cidade que elegeste, para essa cidade que e elegeste, para esta casa que edifiquei ao teu nome, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então no céu, ouve então nos céus, assento da tua habitação, assento da tua habitação, a sua oração e a sua a súplica, sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça, e faz-lhes justiça, e perdoa ao teu povo e perdoa o teu povo que houver pecado que contra ti, houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra e ti, dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, e dá-lhes misericórdia perante aquele que os tem cativo, para que deles tenham compaixão. para que deles tenham compaixão. Obrigado por me perdoar Obrigado, Senhor, por me perdoar e mostrar-me a tua e misericórdia, Senhor. mostrar-me a tua misericórdia, Senhor. Pai, ajude-me a afastar da minha boca Pai, ajude-me a afastar da minha boca as palavras as perversas, palavras perversas e que fique longe dos meus lábios a e maldade. que fique longe dos meus lábios a maldade. Senhor, ensina-me a buscar a integridade, Senhor, ensina-me a buscar integridade, pois tua palavra nos diz que pois a tua palavra me diz que a sinceridade dos íntegros a os guiará, sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. Pai, Meu Deus. Pai, proteja-me da embriaguez do alcoolismo, proteja-me da embriaguez do de alcoolismo qualquer tipo de e perversidade, de qualquer tipo de perversidade, que eu seja inteiramente consagrado à tua vontade para a minha vida. que eu seja inteiramente consagrado, que eu seja inteiramente À consagrado tua vontade para a minha vida, à tua vontade para a minha vida, a fim de fazer de boa vontade, a fim de fazer de boa vontade, tudo sem queixas nem discussões, tudo sem queixas nem discussões, para que eu venha a tornar-me como os puros e irrepreensíveis, para que eu venha a tornar-me como os puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. eu me orgulharei de não ter corrido e me esforçado inutilmente. Em nome de Por Jesus. ter corrido. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, em nome de Aleluia. Jesus, nós te agradecemos por esse Sim. dia. Cremos, ó Pai amado, na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor sobre nós. Sim, E que sejamos, ó Pai amado, alertados e Sim. ouçamos a tua palavra sim, para sairmos de toda a manifestação de perversidade, de embriaguez, de entregas a essas manifestações de perversidade sexual, de vícios e de coisas que realmente, Pai amado, são espirituais para nós.
estamos já longe dessas práticas na íntegra, não estamos entrando em um lugar, comprando uma bebida alcoólica, mas às vezes estamos sim nos embriagando da nossa carne, nos embriagando das razões que nós temos, das injustiças que sofremos, das perseguições, das Sim, meu palavras que Deus. são liberadas. Sim, Muitos tipos de bebidas espirituais são liberados sobre o teu povo para que sim, nos embriague. Então, em nome de Jesus, Pai, sim, nos Pai. faça reconhecer o teu propósito em nós Sim, meu Deus. e abrir mão realmente de todo tipo de Sim, manifestação papai. e que lancemos sobre ti, ó Pai amado, toda a nossa dor para Sim, que sejamos consolados, que não queiramos fazer da injustiça ou da razão sim, uma forma de nos vingarmos ou em de nome de estabelecermos a Jesus. justiça com a força do nosso braço, Sim, meu mas que o Deus. Senhor, ó Pai, possa nos representar, Nos porque não ajude. conseguiremos fazer nada se ficarmos apegados à nossa própria força. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus, guarda o nosso dia, nos cobre com teu sangue Sim, meu e Deus. tenhamos realmente um dia de avanço, de vitória e que Sim, as coisas, ó Pai amado, comecem cada vez mais a ser colocadas no lugar. Eu aleluia. abençoo aqui cada casa, cada família, cada pai, cada mãe, Em nome cada de Jesus. ministério, cada chamado, aquilo que o Senhor tem, ó Pai amado, preparado para cada um dos teus filhos que estão aqui, que vão assistir depois, que possam, ó Pai amado, realmente se abrirem a Ti, para que Sim, se cumpra a Tua vontade perfeita, sim, em meu nome de Deus. Jesus, e que sejam uma voz profética aonde eles estiverem, aonde o Senhor os levarem, que eles sejam sempre uma voz a anunciar a Tua grandeza, o Teu amor e a Tua fidelidade. Sim, Que papai. não importe o lugar geográfico, mas o lugar espiritual que os Teus filhos habitem, e que Sim, eles possam ser realmente uma voz que clama no deserto, para que atraiam os pecadores. Em nome de sim, meu Jesus. Deus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus, até amanhã, 7h30 normal. Amém? Fica na Amém. paz.